Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que todo mundo conhece, pelo menos a sensação, a falta de ar. Mas o nome clínico é dispneia. E a gente está com um material aqui que detalha a fisiopatologia por trás desse sintoma. A nossa missão é, então, decifrar o que realmente acontece no corpo quando parece que o ar não vem. É entender as pistas, as causas, porque nem toda falta de ar, como a gente vai ver, conta a mesma história. É um ponto de partida perfeito, porque falta de ar é só queixa, né? É a ponta do iceberg. Exato. Por baixo existe uma cascata de eventos que pode começar em lugares completamente diferentes. E o material que a gente tem foca justamente na principal encruzilhada. O problema começou no pulmão ou ele veio do coração? Saber diferenciar isso é, assim, fundamental. Certo. Então essa distinção pulmão versus coração parece ser a chave de tudo. Vamos começar por aí. O material cita causas pulmonares, tipo infecções, fibrose. Vamos pegar o exemplo de uma pneumonia. Como é que uma infecção lá nos alvéolos acaba inundando o pulmão de líquido? A palavra-chave nesse caso é inflamação. Quando tem um agente infeccioso no pulmão, o corpo soa um alarme. Ele monta uma resposta de defesa, assim, massiva. É como chamar o exército. O material até menciona os neutrófilos, que são tipo a infantaria do nosso sistema imune. E eles chegam com tudo no local. Com tudo. E essa mobilização toda gera o que a gente conhece como os sinais clássicos da inflamação. Eles até têm nomes em latim que são bem famosos. Ah, eu vi isso. Rubor, tumor, calor. Isso. Parece um feitiço, né? Mas é pura biologia. Quase. Rubor é a vermelhidão, calor é porque a área fica quente e tumor é um inchaço. Tudo isso acontece porque o corpo libera substâncias, a histamina é a mais famosa, que causam vasodilatação. Para levar mais sangue para lá, certo? Os vasos se alargam. Exato. Os pequenos vasos sanguíneos da região se alargam para trazer mais sangue para a batalha. Daí a vermelhidão e o calor. Ok, essa parte faz sentido. Mais sangue chegando. Mas como isso faz o pulmão vazar líquido? Qual que é a ponte? A ponte é a permeabilidade. Pensa nos capilares, aqueles vasos minúsculos, como uma mangueira de jardim com furinhos microscópicos. Normalmente, só água passa por ali, moléculas pequenas. Mas na inflamação, a histamina não só alarga a mangueira, ela também aumenta o tamanho desses furos. A parede do vaso fica mais porosa. Ah, entendi. E aí coisas maiores conseguem escapar. Exatamente. Moléculas grandes, tipo as proteínas do sangue, que normalmente ficariam presas lá dentro, de repente conseguem escapar para o tecido do pulmão. E aí tem uma lei básica da química, onde a proteína vai, a água vai atrás, por osmose. E o resultado é esse acúmulo de líquido. Um acúmulo de líquido rico em proteínas, rico em células de defesa, é um líquido grosso, inflamatório. O nome técnico para ele é exodato. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. No caso de uma pneumonia, o corpo meio que de propósito torna os vasos vazáveis para que os soldados, as células e proteínas, possam sair e combater. O efeito colateral disso é que a água vaza junto e encharca o campo de batalha, que é o pulmão. É uma analogia perfeita. O líquido ali é o dano colateral de uma guerra que era necessária. Agora compara isso com a causa cardíaca. Certo. O material fala de insuficiência cardíaca do lado esquerdo. O mecanismo deve ser completamente diferente. Não tem guerra, não tem infecção. Nenhuma. Aqui o problema é puramente mecânico. É uma questão de encanamento e pressão. O ventrículo esquerdo do coração é a bomba principal, que empurra o sangue com oxigênio para o corpo todo. Na insuficiência cardíaca, essa bomba está fraca. Ela não ejeta o sangue com força. E o resultado é um grande engarrafamento. O sangue que devia sair fica parado. E o que está chegando não tem para onde ir. Isso. O trânsito para. A pressão começa a aumentar para trás, de forma retrógrada. Sobe do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. De lá, a pressão vai para as veias pulmonares. De repente, aqueles mesmos capilares lá no pulmão se veem sob uma pressão hidrostática brutal.
A pressão da água dentro da mangueira fica tão alta que ela começa a ser espremida para fora. Mas nesse caso, os furos da mangueira continuam pequenos, né? Não teve inflamação. Exato. Essa é a diferença crucial. A permeabilidade do vaso está normal. Então, só a parte líquida do sangue, a água, consegue passar. As proteínas, que são grandes, ficam presas lá dentro. O resultado é um edema, um inchaço, mas de um líquido limpo, pobre em proteínas. Bem mais ralo. E ele também tem um nome técnico, transudato. Na faculdade a gente até brincava que era água de batata, só para lembrar que não tinha proteína. Água de batata, essa é boa. Então, se a gente juntar tudo, a jornada de um médico começa com um sintoma, a falta de ar, e a primeira grande pista é a natureza do líquido. Se for um exudato, inflamatório, a investigação vai para o próprio pulmão. Se for um transudato, a tal água de batata, os olhos se viram para o coração. Perfeito. O tipo de inchaço que se forma é um espelho da causa do problema. É incrível. Mas ok, uma vez que o líquido está lá, atrapalhando a respiração, o que isso faz com a química do corpo? Imagino que algum alarme comece a soar, né? Com certeza. E soa alto. Quando os alvéolos estão cheios de líquido, a troca gasosa, que é a função do pulmão, fica péssima. A primeira consequência é que o corpo não consegue mais eliminar o dióxido de carbono, o CO2, o lixo metabólico. Ele começa a se acumular no sangue. E o nome disso é? O termo clínico é hipercarbia. O material até nota que dá para usar cárbia ou cápnia, então hipercápnia também é muito comum. E esse acúmulo de CO2 não é nada inofensivo. Ele se dissolve no sangue e forma ácido carbônico. Ou seja, mais CO2, mais ácido fica o sangue. É a chamada acidose respiratória. O normal de CO2 é uns 40. Na hipercarbia, esse número dispara. Ok, então o lixo acumula e o sangue fica ácido. E do outro lado da equação, o oxigênio que deveria entrar? O oxigênio sofre um baque também. Se o pulmão não joga o CO2 para fora, ele também não consegue puxar o oxigênio para dentro. O resultado é a hipoxemia, baixo oxigênio no sangue. Esse é um problema, assim, universal em quase toda a insuficiência respiratória. E tem algum número específico, um valor que faz os médicos pensarem, ok, a situação agora é crítica? Sim, e essa é talvez uma das informações mais importantes que a gente tem aqui. Existe um número mágico, um ponto de corte. É uma pressão parcial de oxigênio no sangue arterial, a PO2, abaixo de 60 milímetros mercúrio. 60. Vamos colocar isso em perspectiva. Qual seria o normal para a gente ter uma ideia do tamanho da queda? Ótima pergunta. O sangue que sai do coração pela artéria aorta, novinho em folha, oxigenado, deveria ter uma PO2 de uns 100 milímetros mercúrio. Esse é o nosso 100%. Depois que ele circula pelo corpo e entrega o oxigênio, ele volta pelo lado venoso com uma PO2 bem mais baixa, tipo 40 milímetros mercúrio. Então, pensa bem, achar um valor de 60 no sangue arterial, que deveria estar no pico, significa que ele está perigosamente perto do nível do sangue venoso, o sangue usado. É um sinal claro de que o pulmão não está dando conta. E na prática, numa emergência, como se mede isso? O exame é a gasometria arterial, ou ABG, da sigla em inglês. É um exame um pouquinho mais invasivo, porque o sangue tem que vir de uma artéria, geralmente no pulso. Mas é ele que nos dá os números precisos. A PaO2, o CO2, o pH do sangue. Ver uma PaO2 abaixo de 60 ali confirma a gravidade da situação. Nossa, é muita informação técnica. Muitos números para conectar. Fico imaginando um estudante ou um médico residente tendo que lembrar de tudo isso. Exudato, transudato, o valor do CO2, o corte de 60 da PaO2. Tudo isso na pressão de uma emergência. Deve ser um desafio e tanto. É um desafio imenso. E a verdade é que só decorar não funciona. O número some da cabeça. O segredo é entender o porquê. É entender a fisiologia por trás, conectar os pontos. Uma preparação que foca nessas conexões, que vai além do decoreba, é o que realmente faz a diferença. Falando em preparação, isso me lembra de uma coisa.
Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma dica valiosa mesmo. Ter ferramentas que ajudam a organizar o raciocínio e a praticar é o que faz a diferença entre saber uma informação e saber usar essa informação. Exato. Bom, chegamos no último ponto do nosso material. E esse aqui, sinceramente, deu uma bagunçada na minha cabeça. Porque até agora tudo parecia muito lógico. O pulmão não funciona, oxigênio cai, CO2 sobe, a pessoa sente falta de ar. Causa e efeito. Mas parece que não é sempre assim. Não é. E essa é uma das observações mais fascinantes e contraintuitivas sobre a dispneia. O material ressalta que a sensação de falta de ar pode ocorrer de forma totalmente independente de qualquer alteração nos gases sanguíneos. Como assim? Você está me dizendo que alguém pode chegar na emergência reclamando de uma falta de ar terrível e quando se faz a gasometria, os níveis de oxigênio e de CO2 estão... normais. Exatamente isso. Perfeitamente normais. Isso mostra pra gente que a sensação subjetiva de dispneia não é só um sensor químico que apita quando o oxigênio está baixo. A experiência da falta de ar é construída no cérebro e pode ser disparada por outros gatilhos. Isso é impressionante, muda tudo. Quer dizer que o sintoma que o paciente sente e o sinal clínico que o exame mostra podem estar completamente dissociados. Precisamente. A percepção da respiração é muito mais complexa. Envolve não só os quimiorreceptores dos gases, mas também receptores mecânicos nos pulmões, na caixa torácica, o esforço dos músculos e, claro, componentes emocionais, psicológicos. Uau! Ok, que reviravolta no final. Vamos tentar amarrar tudo isso então. Começamos vendo que a dispneia, quando é por líquido no pulmão, tem duas origens principais. Uma inflamatória, no pulmão, que gera o exudato, aquele líquido rico, e outra mecânica, de pressão, do coração, que gera o transudato, a água de batata. Isso. Depois a gente viu as consequências químicas, a hipercarpia, que é o acúmulo de CO2 que deixa o sangue ácido, e a hipoxemia, a queda de oxigênio com aquele alarme crítico da PaO2 abaixo de 60. E para fechar, o ponto mais surpreendente. A sensação de falta de ar pode existir sozinha, sem nenhuma alteração real na química do sangue, o que mostra como a nossa percepção é complexa. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta importante. Se a sensação de falta de ar pode existir com os gases normais, que outros mecanismos estão em jogo? O que mais contribui para esse sintoma tão desesperador? Talvez seja o esforço extremo dos músculos, talvez sinais neurológicos diretos para o cérebro, ou até componentes de ansiedade. Isso sugere que a experiência de respirar é muito mais do que só química do sangue. É uma conversa complexa e constante entre nossos pulmões, músculos, cérebro e até as nossas emoções.